Para esse modelo, vamos precisar de uma corrente extensora, 2 argolinhas, de um fecho lagosta, eu uso esse fecho lagosta, esse é o tamanho 10. Vamos precisar também de um terminal, um chip. Além disso, vamos precisar das miçangas, a rosa e as douradinhas. Pegar uma miçanga douradinha e fazer um X dentro dela. Você passa a linha de um lado e passa a outra ponta do outro lado. E puxa. Eu vou unir e puxar aqui bem no meio, porque eu quero que a miçanga fique bem no meio para dividir a linha. Já feito isso, vamos pegar agora uma das argolinhas. Vamos pegar o alicate, fazer uma leve pressão e abrir a argolinha. Já aberto, vamos passar por dentro dessa miçanga douradinha. Ó, assim, desse jeito. Eu fechei, mas ainda não era para fechar, porque é bom colocar logo o fecho lagosta. Aí eu vou abrir de novo e colocar o fecho lagosta, passando ele aqui por dentro dessa argolinha. Dessa forma. Parte boa de colocar o fecho lagosta, porque já dá para grudar depois na fita, ou apoiar ele em outro lugar, para começar o trabalho. Vou conseguir ter mais estabilidade com ele. Aí eu pressiono bem, não pode ficar nada aberto, porque senão ele vai sair. Depois de pressionar bem com o alicate. E pronto, já está ok, ó. Já coloquei o fecho, a argolinha e uma miçanga douradinha. Vamos colocar a fita adesiva, grudar para a gente começar a fazer essa pulseira. Muito bem. E verifica se a linha não tá dobrada, não tá invertida. E vamos começar. Primeiro nós vamos colocar aqui, desse lado, 2 miçangas douradas. 2 miçangas douradas. E do outro lado, mais 2 miçangas douradas. Lembre-se que já tem uma miçanga, que a gente fez aquele X lá no início. Prontinho, mais 2 desse lado. Uma que foi feita com X e 2 de cada lado. E agora vamos vir com a miçanga rosa e vamos fazer um X dentro dela, passando uma linha de nylon de um outro e a outra ponta do outro lado. E ela vai ficar assim, ó. As miçangas douradinhas vão ficar embaixo dela, digamos assim. E aí vem mais 2 miçangas douradas desse lado e mais 2 do outro lado. Prontinho. Agora vamos fazer um X com essa outra miçanga dourada. Pronto, já feito esse X, vamos puxar e ela vai ficar assim. Então, a gente percebe que a miçanga dourada, a miçanga rosa, ela tem que ficar em volta das miçangas douradas, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então, para colocar outra miçanga rosa, primeiro a gente tem que colocar as miçangas douradas. Aí, vamos colocar 2 de cada lado. Prontinho. 2 de cada lado e vem com a miçanga rosa agora, fazendo o X. Aí, quando você for fazer essa pulseira, você tem que prestar bastante atenção, porque em algumas partes, por exemplo, nesse caso aí eu coloquei as 2 miçangas douradas de cada lado e não precisei colocar do meio, porque já tinha lá do X anterior. Então, eu só precisei colocar 2 de cada lado. Só que agora, depois de ter colocado a miçanga rosa, eu vou precisar fechar esse X.
Então tem que prestar bastante atenção nisso, porque senão você acaba confundindo. Em algumas vão só 2 miçangas douradas de cada lado e não vai a do meio fechando um X, porque já tem lá da anterior. E depois que você coloca a miçanga rosa, aí sim você vai precisar fechar, né, esse X. Quando você faz a pulseira, você vai perceber lá que fica exatamente um formato de X. Ó, já coloquei 2 de cada lado. E como é depois da miçanga rosa, aí sim vamos precisar fechar esse X, ó. Vamos colocar aqui a miçanga dourada, fazer um X dentro e puxar. Então, note que as miçangas douradas, elas ficam tanto na parte de baixo quanto de cima da miçanga rosa. Nesse jeito aí, ela fica no meio. E aí vem aquele processo que a gente coloca apenas 2 miçangas douradas de cada lado e não fecha o X, porque vem a miçanga rosa. Só vai fechar o X depois que a miçanga rosa já estiver. Então preste bastante atenção nisso, porque senão acaba confundindo. 2 de um lado, 2 do outro lado. Desse jeitinho aí. E a rosa. Você viu que não precisou daquela quinta miçanga, só 2 douradas de cada lado e vem a miçanga rosa. Agora sim, depois da miçanga rosa, você vem com 2 douradas de cada lado e mais uma fechando o X. Sempre fazendo isso. Vamos colocar 2 desse lado e 2 do outro lado. E a quinta miçanga fechando o X. Agora sim, vem a quinta. Colocando sempre a linha de um lado e a outra ponta da linha do outro lado. Desse jeitinho, fechando o X. E vamos fazer esse processo, todo esse processo de novo, né? Até terminar ali a pulseira, até ficar do tamanho que a gente gostaria que ela ficasse. Essa daí é uma pulseira para adulto, então normalmente é uns 16 centímetros eu faço, porque eu também coloco a corrente extensora, então se o braço for mais grosso, vai ter a corrente extensora para regular. Em um dos comentários, em um dos vídeos meus aqui, perguntaram sobre a corrente extensora, se eu já comprava cortada, e sim. Essas que eu estou utilizando, eu já comprei elas cortadas. Vieram, se eu não me engano, vieram 40 correntes extensoras, de 7 centímetros. Só que, infelizmente, elas foram de má qualidade. E aí eu descobri depois que uma corrente melhor extensora é que ela seja de aço inoxidável. Então, eu já fiz o pedido da corrente extensora, tanto da corrente extensora como das argolinhas, do fecho e do terminal do TIPS, né? Eu pedi tudo de aço inoxidável. Eu tive uma experiência muito ruim com essas que eu estou utilizando. Isso não é bom, porque o cliente compra algo, ele quer que seja algo de qualidade. Embora sejam coisas de miçanga, a gente tem que valorizar o nosso trabalho e pedir coisas de qualidade e acrescentar mais no valor quando for repassar para os clientes, né? Mas é bom que seja algo que dure. E olha só, a pulseira já tá ficando linda, gente. Eu amei esse modelo de pulseira. Eu achei super delicado. Inclusive, uma amiga minha, quando viu, ela falou que não parecia que eu tinha feito com fio de nylon, porque não dava para ver nada do fio. E ela ficou muito delicada, linda mesmo. E você pode usar sua criatividade. Por exemplo, esse X aí, você poderia fazer ele com miçanguinhas brancas, miçanguinhas pretas, da cor que você quiser. E essa miçanga rosa, ela é o tamanho número 6. Ela é o número 6 e é uma miçanga sextavada. E você percebe que ela tem um brilho, ela é bem bonita. E a miçanga de bolinha dourada, ela é número 3, 3 mm.
E aí você pode usar sua criatividade. Eu fiquei com muita vontade de fazer essas miçangas rosa, colocar azul no lugar delas e fazer o X dourado. Eu também acho que fica bem bonito. Aí se você fizer de outras cores, aí você comenta, fala que fez, manda uma foto. Vou ficar feliz em saber. E olha só, a pulseira tá linda, linda, linda. Amei demais, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E aí eu tava conferindo quantas miçangas foram. Eu acabei esquecendo, mas eu vou colocar lá na descrição direitinho. Tá? E eu coloquei 70 centímetros de linha de nylon para fazer essa pulseira. Ainda sobrou, eu fico muito feliz quando sobra, porque é melhor trabalhar com sobra do que quando faltar e fica difícil. E aí eu dou 2 nozinhos aqui, porque eu já fechei a pulseira. Eu gosto de fazer isso porque fica bem apertadinha, tudo alinhadinho, as miçangas. Eu vou unir agora essas 2 pontas aqui do fio de nylon que sobraram e vou passar por dentro do terminal do tip, tá? Aqui, assim, ó, por dentro. Assim, do jeitinho que eu tô fazendo, puxar ele bem e vou fazer nó. Quando eu comprei essas miçanguinhas douradas, eu não prestei atenção e eu achava que elas eram de metal. Mas na verdade elas não são de metal. Elas são de plástico, né? Igual as outras miçanguinhas, algumas outras, né? Porque tem vários tipos de miçanga. E eu percebi que elas são só banhadas, né? Elas não são de metal, elas são pulseiras banhadas. Aí elas ficam assim, aliás, miçangas banhadas, aí ficam douradas. Mas se você comprar uma que é de metal, você consegue colocar aí dentro desse terminal do chip e amassar, e aí fica bem, né? Mas infelizmente não era. Então eu tô fazendo nó, aí eu fiz vários, como já mostrei nos outros vídeos, de uma forma que não vá sair daí de dentro do chip. E vou fechar o chip aqui com alicate. Já fazendo essa pressão, esse tipo é bem fácil de fechar, às vezes até se você fizer uma pressão com a própria unha, assim, com o próprio dedo, ele já vai fechando. Mas o alicate eu dou uma apertada para ter mais segurança. E vem com a outra argolinha. Lembra que no início do vídeo eu falei que eram 2 argolinhas? Pois é, já usei uma e agora vou usar a segunda. Aí coloco aqui na corrente extensora e coloco dentro da rodinha aqui do tips. Prontinho. E tá feito a nossa pulseira. Só pressiona bem e tá feito. Prontinho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever. E também quero dizer que todo comentário é válido. Eu amo quando vocês dão dicas, opiniões, e principalmente quando vocês dizem que amaram e que vão fazer igual. Tá bom? Essa é a pulseira, o resultado final, aqui com a corrente extensora. Como eu falei, você pode regular. E eu achei lindo esse modelo. Não esqueça de usar a sua criatividade quando for fazer, tá bom? Um forte abraço.